Olá, pessoal! Na nossa aula do dia de hoje, a gente vai discutir com você a atual crise na Venezuela, uma crise política e econômica extremamente grave num dos principais parceiros do Brasil no Mercosul. Então vamos lá, vamos tentar entender essa questão. Primeiro, você se recorda que ao longo da década de 1990, nós tivemos um movimento na América Latina, que também atingiu o Brasil, que foi a entrada da ideologia neoliberal. O neoliberalismo econômico é aquela proposta, aquele conjunto de ideias que propõe que o Estado deva mudar o seu papel. De um papel de um Estado produtor de bens e serviços e provedor para um Estado regulador da atividade econômica. O princípio, então, do neoliberalismo se calca em três grandes pontos. Primeiro, da não intervenção do Estado na economia. Segundo, de que a lei da oferta e da demanda funciona e que essa lei da oferta e da demanda tende a levar a economia para uma condição de equilíbrio e, portanto, não se justifica a intervenção governamental, uma desregulamentação econômica e uma abertura de mercado. Esse ideário entra com força na América Latina dentro daquilo que nós passamos a chamar de Consenso de Washington. O Consenso de Washington foi porque ele foi proposto pelo FMI, pelo Banco Mundial e pelo Banco Central Americano, o Federal Reserve, numa reunião em Washington. E a partir daí, esse ideário será implantado em vários países da região, inclusive na Venezuela, desmontando a ideia de um Estado produtor e provedor. Passado esse desmonte, promovido pelo Estado neoliberal, o que se observou na maioria dos países é que houve uma estabilização macroeconômica, no que diz respeito, sobretudo, ao controle da inflação. Mas esse neoliberalismo não foi capaz de promover uma distribuição mais equitativa, mais igualitária, socialmente justa da renda. E aí a população começa, então, em toda a América Latina, a se encaminhar para um espectro político diametralmente oposto ao do pensamento neoliberal, que é basicamente um pensamento antineoliberal. E assim, na América do Sul, por exemplo, nós tivemos a eleição de uma série de presidentes de centro e de centro-esquerda. É o caso, por exemplo, de Lula no Brasil, Michelle Bachelet no Chile, é o caso de Evo Morales no Equador, Evo Morales na Bolívia, é o caso de Rafael Correa no Equador, de Hugo Chávez na Venezuela, dos Kirchner na Argentina e por aí vai. Nós podemos dividir esse grupo de presidentes da América do Sul basicamente em dois subgrupos. Primeiro, aquilo que nós chamamos de movimento de centro-esquerda moderado. E aí nós poderíamos incluir o Lula no Brasil, a Michelle Bachelet no Chile e a Cristina Kirchner, Néstor Kirchner e Cristina Kirchner na Argentina. Do outro lado, eu tinha lá aqueles considerados, abre aspas, mais radicais. Evo Morales na Bolívia, Rafael Correa no Equador e Hugo Chávez na Venezuela. No caso da Venezuela, Hugo Chávez era um coronel do exército venezuelano que vai tentar dar um golpe de Estado contra um governo democraticamente eleito. Esse golpe é fracassado, Hugo Chávez é preso, condenado e depois anistiado. Na sequência, Hugo Chávez monta um partido político chamado de PSUV, o Partido Socialista Unido da Venezuela. Chega ao poder pela via democrática e começa a implantação dentro da Venezuela daquilo que ele chamou de socialismo do século XXI, o que incluía uma relação diametralmente oposta à do pensamento neoliberal. A ideia era aumentar a atividade do Estado na economia e, por isso, foi feito um amplo processo de estatização de empresas privadas, da mesma forma que se desestatizou setores, cassou concessões. Em paralelo a isso, houve um aparelhamento dessas empresas estatais e semipúblicas
por parte da máquina política do PSUV. Cada vez mais, Hugo Chávez trabalhava com uma política que muitos classificam como uma política populista, porque ela ataca a consequência, né, dos problemas sociais, que é o caso, né, da violência, da falta de educação, de saneamento básico, de habitação e de todas as outras demandas, sem atacar a causa essencial desses mesmos problemas. A gente pôde observar que Hugo Chávez conseguiu controlar o parlamento, conseguiu controlar a mídia, inclusive cerceando, né, grupos midiáticos que eram contrários ao seu governo. Por exemplo, ele fecha lá a RCTV, que é a Rádio Caracas Televisão, que é uma das grandes opositoras. Pouco a pouco, ele consegue controlar o judiciário, sobretudo a Suprema Corte do país, e ele consegue aprovar uma nova Constituição para a Venezuela. Em paralelo a isso, ele cria milícias armadas civis ligadas ao chavismo, né? Consegue lá controlar e aparelhar os sindicatos do seu próprio país, e enquanto o preço do barril do petróleo estava num patamar superior a $100, lembrando que a Venezuela é a sexta maior produtora de petróleo do mundo, tudo ia muito bem. O problema é que Hugo Chávez teve um câncer de abdômen, né? Foi tentar se tratar em Cuba, né? O tratamento não funcionou e ele veio a óbito. Numa eleição muito apertada, Nicolás Maduro, que era o seu vice, consegue ganhar a eleição, mas Nicolás Maduro vai enfrentar o resquício ou o rescaldo do chavismo durante a era Chávez. Então, sob o ponto de vista, né, meramente econômico, a Venezuela começou a sofrer e muito, porque a estatização de setores, né, por parte do governo chavista levou a uma desmobilização do investimento dos empresários no cenário nacional e também do investimento direto estrangeiro, de empresas, né, que deixaram a Venezuela, pararam de investir lá ou para lá não querem ir. A PDVSA, que é a Petróleo de Venezuela S.A., passou a produzir menos petróleo do que produzia antes, em tese por uma ineficiência trazida pelo inchaço, né, de funcionários do chavismo, cuja competência não era aquela do mercado. Por um outro lado, a gente começou a assistir a uma queda no preço do barril do petróleo no mercado internacional. O barril, que já chegou a ser cotado a $120 e hoje circula entre 50 a 60 dólares. Então a renda do governo na Venezuela desabou. Com ele, né, a Venezuela começa a ter muita dificuldade para importar produtos que ela não produz ou que não produz na quantidade necessária para abastecer a população. O resultado foi inflação, porque o escasseamento de produtos joga o preço para cima, e, por um outro lado, a criação de um verdadeiro mercado negro na Venezuela, onde quem tem dinheiro tem acesso a esse tipo de produto. Já a população mais pobre não tem. O governo, para tentar reativar a economia, vai tentar lá ofertar esses produtos mais baratos numa rede oficial de supermercados. Mas o problema é que, como a renda do governo está em queda, né, há um racionamento desse tipo de produto nos supermercados oficiais, onde o preço é mais baixo. Em paralelo a isso, né, o governo chavista e de Nicolás Maduro fez uma forte perseguição da oposição, criminalizando a oposição dentro da Venezuela. E, em alguns casos, como o do Henrique Capriles, um dos principais articuladores da oposição, ele chegou inclusive a ser preso, né, pelo governo, acusado, né, de tentar um levante contra um governo democraticamente eleito. A grande questão no cenário atual é que a Venezuela vive um dos maiores quadros inflacionários do mundo, a violência está em ascensão, há um grave problema de desabastecimento, o desemprego granjeia boa parte do país, o investimento interno e externo está em queda ou simplesmente paralisado, e o governo conta com uma forte oposição de parte significativa e cada vez maior da sua própria população. Enquanto isso,
Nicolás Maduro consegue ainda controlar as Forças Armadas, a Suprema Corte do país, né, e os chavistas. No entanto, nas últimas eleições, ele perdeu o controle do Congresso Nacional. Majoritariamente foram eleitos deputados e senadores da oposição. Esses deputados e senadores, então, né, passaram cada vez mais a exigir, né, do governo de Nicolás Maduro o atendimento das demandas da sociedade e chegaram, né, agora a pedir, né, a antecipação das eleições presidenciais. Lá na Constituição aprovada por Hugo Chávez, tem um mecanismo que nós chamamos na política de recall. O que é o recall? É algo extremamente democrático, né? É a população que está insatisfeita com um governante, ela ter a possibilidade de, num amplo plebiscito público, dizer se quer a continuidade ou não daquele governo. Esse recall existe em democracias avançadas. No regime parlamentarista, esse recall ele é muito mais tranquilo, porque basta lá você ter um voto de desconfiança do parlamento, onde o parlamento não confia mais no governo, parlamento esse fortemente influenciado pela opinião pública, e o governo cai e é substituído por outro, ou são feitas novas eleições para eleger um novo parlamento e um novo governante. Mas, no regime presidencialista, a maneira de fazê-lo é através de um recall com um plebiscito público, onde a população diz se quer ou não a continuidade do governo. E isso, em tese, né, ele acaba ou mitiga com a crise política, porque daí a população, com a sua legitimidade de detentora do poder, vai até, né, a urna, vota e aquele governo continua ou não. A oposição, então, conseguiu aprovar, né, por lá assinaturas coletadas junto à população, o pedido, né, de um plebiscito para saber se a população venezuelana quer ou não a continuidade do governo de Nicolás Maduro. Ocorre que Nicolás Maduro controla a comissão eleitoral do país, uma espécie aí de Supremo Tribunal Eleitoral, e controla também a Suprema Corte. Resultado, né, ele vem adiando o quanto pode a realização desse plebiscito, porque ele sabe que se ele for realizado, ele perderá o poder, ele e o PSUV. Agora, né, não só ele resolveu adiar esse plebiscito, como ele resolveu utilizar da prerrogativa que está na Constituição de convocar uma nova Constituinte. Essa nova Constituinte revogaria a anterior, que foi feita pelo próprio partido político dele. Só que, nessa nova Constituinte, metade dos constituintes seria eleito diretamente pela população. E a outra metade seria escolhida nas comunas. As comunas, né, que são aí, teoricamente, organizações, né, sociais da sociedade civil, do proletariado, dos trabalhadores rurais, essas comunas elegeria, né, a outra parte da Assembleia Constituinte. O problema é que essas comunas são dominadas pelo Partido Socialista Unido da Venezuela e, portanto, na realidade você faria uma nova Constituição e essa nova Constituição, de novo, controlada pelas comunas, leia aí o PSUV venezuelano do próprio Nicolás Maduro. Isso adiaria a sua saída do poder, traria uma nova Constituição para a Venezuela que não contaria, né, com a simpatia ou com a aprovação da imensa maioria da população, porque a população só poderia escolher metade, né, dos constituintes de uma nova Constituição. Teme-se que o governo de Nicolás Maduro, nessa nova Constituição, aprovasse, né, o direito de reeleições, né, para ele próprio, para sua continuidade do poder, de uma forma agora não democrática, que não fosse realizada, por exemplo, pelo voto direto, mas que fosse realizado em parte pelo voto direto, em parte pelo voto das comunas. Considerando-se, portanto, esse cenário, a Venezuela estaria se encaminhando rapidamente para um regime protoditatorial ou ditatorial do Partido Socialista Unido da Venezuela. E aí, a população resolveu sair para as ruas e a violência explodiu em Caracas,
né? Hoje você tem milhares de manifestantes que todos os dias ocupam as ruas, as principais vias da Venezuela, praticamente paralisando o país contra um governo que, aguerrido, não quer sair do poder, mas que cada vez mais mostra que não tem legitimidade com a maioria da sua população. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Vamos dar uma olhadinha nesse tópico. Crise na Venezuela. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, convocou a oposição a seu governo para um novo diálogo, enquanto o líder oposicionista, Henrique Capriles, convocou uma nova manifestação contra o presidente. Em 30 de outubro do ano passado, se iniciou na Venezuela um processo de diálogo que se estendeu por pouco mais de um mês e que foi suspenso depois que ambas as partes se culparam pelo descumprimento dos acordos. A oposição venezuelana assegurou então que o governo de Maduro não cumpriu com os acordos de criar um cronograma eleitoral, implementar medidas para aliviar a crise de escassez de remédios e alimentos, a libertação de políticos presos e a restituição do papel do parlamento. As manifestações, então, se intensificaram e a atual já foi a sexta desde o mês de abril contra o presidente venezuelano. A manifestação se seguiu a uma quinzena de protestos violentos motivados por uma decisão do Tribunal Supremo de Justiça de março, por meio do qual a Corte assumiu os poderes do Congresso de maioria opositora e que revogou rapidamente devido à pressão internacional. Mas a medida alimentou uma revolta já antiga, com a maneira como o governista Partido Socialista Unido da Venezuela, o PSUV, administra a economia. O país, exportador de petróleo, sofre com uma escassez de alimentos e de bens de consumo de estilo soviético e com uma inflação de 3 dígitos. Observe aí a crise na Venezuela. 9,6 milhões de pessoas comem 2 ou menos vezes por dia. O índice de pobreza, que em 2015 atingia 23,1% da população, em 2016 superou os 30%. Na pobreza extrema, em 2015 eram 49,9%, em 2016 já eram 51,5%. Quem fazia 3 refeições diárias em 2015 eram 88% da população. Em 2016, apenas 67% conseguiam fazer 3 refeições por dia. Quem fazia 2 refeições ou menos em 2015 eram 11,3%. Em 2016, 32% das pessoas faziam apenas 2 refeições ou menos. 93,3% da população afirmam que sua renda é insuficiente para comprar alimentos. 72,7% perdeu uma média de 8,7 quilos, em um ano. Observe então, pessoal, que a situação na Venezuela é uma situação dramática de um governo que já não mais consegue atender às necessidades básicas da própria população. E essa crise política levou a uma crise econômica gravíssima que afeta diretamente a qualidade e a sobrevivência do próprio povo venezuelano. Ok? Como a Venezuela ela é um dos principais parceiros comerciais do Brasil no Mercosul, lembrando que a Venezuela já é membro efetivo do Mercosul, embora esteja suspensa do bloco pela decisão dos outros países que são membros permanentes, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, e sabendo que a Venezuela é uma grande produtora de petróleo, a gente aguarda com muita ansiedade quais serão os rumos
da política e da economia naquele país. Abraço grande para você e até uma próxima aula. Até lá!